Quem se lembra de nossos heróis? Tiradentes, morto num 21 de abril, é um retrato num livro de história. 220 anos mais tarde, a lembrança do herói da Inconfidência pode passar em branco num feriado prolongado. Não é fácil abrir espaço para ele num mundo que lança novos candidatos à galeria de celebridades a cada 15 minutos. Para os mais jovens, no portal da vida adulta, quem são os heróis que os inspiram? Os que lutam pela liberdade? Os que ganham muito dinheiro? Os que salvam o time no último minuto? Os que movimentam multidões com sua voz e discurso politicamente correto? Quem precisa de um modelo inspirador quando tudo muda o tempo todo e tudo parece estar sempre por um triz? Na era da liberdade e do conhecimento, dos infinitos e ininterruptos contatos e das múltiplas possibilidades de escolha, ficou mais difícil para os jovens ter um norte, um objetivo, uma inspiração. Já houve quem condenasse países que precisam de heróis. Existe quem lamente a falta deles como modelo do que é bom, justo e belo. Bob Dylan, um quase herói da contracultura dos anos 60, se contenta com um heroísmo bem mais simples, bem pé no chão. Abre aspas. Herói é alguém que entende que a responsabilidade vem junto com sua liberdade. Fecha aspas. Para falar sobre jovens, heróis, inspiração, recebemos o publicitário Denis Giacometti, que comandou o estudo aqui Quem Me Inspira, e também o professor Douglas Santos, geógrafo e professor da PUC de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu começo com a pergunta aqui. Obrigado. Quem inspira os jovens hoje? As notícias não são boas desse ponto de vista, porque a gente percebe que, na verdade, existe um grau de desconfiança muito grande, entre os jovens com relação ao meio em que eles vivem, no sentido de que existe um clima de competitividade, de competição entre todos, né? Hostil. Hostil, de tal forma, às vezes até inconsciente. Eu falo, será que eu posso confiar nessa ou naquela pessoa? Será que as palavras que eu estou ouvindo são de fato isentas de qualquer interesse? Né? E com isso fica difícil a eleição por quem de fato me inspira, quem de fato eu posso ouvir e essa pessoa de fato vai contribuir, né, com seu conhecimento para que haja uma transformação do meu autoconhecimento como jovem, como indivíduo. Né? Mas então, será que esse é o grande paradoxo? Ou seja, quanto mais pessoas se conhecem, quanto mais acesso a outros, né, através das redes sociais, mais a desconfiança se instala? De onde vem essa desconfiança? Você sente isso na sala de aula? Não exatamente dessa maneira. Não exatamente dessa maneira. Porque, acho que, historicamente dizendo, a gente poderia dizer que os heróis, os grandes heróis, né, que fazem parte dos livros da história, eram homens solitários. Eles não tinham uma série de jovens em torno dele. Dificilmente isso aconteceu, né? Talvez em alguma grande revolução, como a Revolução Chinesa, ou talvez a Revolução Russa, mas não necessariamente esses heróis, no caso do Tiradentes aqui, era um homem muito solitário. Então, existem momentos da história da humanidade onde essa solidão, essa individuação, digamos assim, a ideia de que eu vou resolver o meu problema, ela parece mais evidente. Outros momentos, como nos anos 60, por exemplo, onde um modelo de sociedade, o modelo que mais ou menos, né, se constituiu após a Segunda Guerra Mundial. Mobilizava indivíduos, né? Exatamente, quer dizer, a falência deste modelo de sociedade, ela vai criando, então, intelectuais, movimentos, o movimento de 68 na França, ou mesmo no Brasil, a condição brasileira naquela época, né? A necessidade de heróis, vivíamos basicamente, poderia dizer, num estado de guerra, não? Assim, com tudo que se mobilizava politicamente. Então, nesse momento, a ideia de herói para este ou aquele jovem, para grupos de jovens, é mais evidente. Mesmo que a gente pudesse, em plena época do milagre brasileiro, não tivemos uma pesquisa, né? Mas a maioria dos jovens brasileiros também não, vamos dizer assim, não tinham seus heróis, a não ser aqueles que estavam também nos livros didáticos. Né? Entre as gerações... Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Entre as gerações, nossos bisavós, para ficar por aí, nossos avós, nós mesmos, né? Sempre tinha o ideal de que eu
estou pensando no futuro próximo, né? Um futuro distante, em que de alguma forma eu vou conseguir transformar a realidade, transformar a sociedade, vou conseguir então realizar o sonho de uma sociedade justa, de uma sociedade harmônica, que vive em paz, com equilíbrio entre a oferta e a demanda. E na nossa geração atual, esse sonho realmente, ele quase que virou uma ilusão. Ele se dissolveu e as pessoas estão mais conscientes de que estamos mesmo numa sociedade, nessa pós-modernidade, né? Não somos indivíduos, né? Indivíduos e somos, na verdade, guerreiros de nós mesmos, né? Eu sou o herói desta causa que eu estou buscando, né? Porque, na realidade, eu estou em busca, eu, indivíduo, né? Primeiro de uma identidade, né? De acordo com a minha natureza, de acordo com a minha algo que me diga formação. Quem eu sou. Exatamente, quem sou esta pessoa, né? Depois, como gerenciar essa identidade ao longo da vida, né? Em quem me inspira, em quem eu me referencio. E, no fundo, porque eu estou buscando uma autoafirmação minha nessa sociedade que eu acho que existe, né? Que eu não confio em mais ninguém, né? Então, esse indivíduo, muitas vezes, ele não sabe que ele ainda não está preparado para a individualização, né? E muitas vezes ele se vê desprevenido, né? Se vê estupefato diante da questão de que, poxa, eu não sei conviver com as consequências dessa individualização. Como eu faço? É mais ou menos como o Bob Dylan aí, né? Exatamente. Herói é entender que tem liberdade, que tem responsabilidade, que você pode escolher e tem consequências. Como eu busco esse equilíbrio, né? Mas eu acho interessante essa questão que você está colocando, exatamente no seguinte parâmetro. Nós vivemos uma sociedade hoje que, de alguma maneira, ela buscou algum tipo de estabilização, né? Quer dizer, a sociedade do século XIX, do século XX, é uma sociedade migrante, né? Quer dizer, milhões de pessoas e com seus milhões de filhos e bilhões, e uma sociedade que nós mesmos não conseguimos mais nos reconhecer em relação àquela sociedade agrária, a sociedade onde os filhos vão morar com os pais, onde a casa é a casa da família, onde as distâncias são relativamente pequenas. E justamente essa saída do campo para a cidade, essa urbanização, ela vai criar efetivamente uma série de projetos, né? Inclusive esses projetos de emprego, o projeto da capacidade de consumo, o projeto de um certo tipo de socialismo, onde a sociedade seria uma grande classe média, né? Onde todos teriam direitos e tudo mais. Quer dizer, criamos uma outra sociedade. Essa sociedade, de alguma maneira, ela se parece muito com os sonhos que ocorreram nos anos 40, 50, 60. Imagina, eu creio que hoje uma parcela considerável dos brasileiros que sonharam o Brasil nos anos 40, nos anos 50, jamais conseguiram sonhar que o Brasil chegaria às condições políticas, econômicas, etc. E os brasileiros que estão aqui hoje acham que é tão difícil a vida, a luta é tão grande, exige um esforço quase que heróico de vencer todos os obstáculos, porque o objetivo também é um objetivo de sucesso pessoal, de capacidade de consumo, de bens, que são objetivos, digamos, que em tese todo mundo sempre teve, todos os indivíduos sempre quiseram progredir, mas agora parece que isso virou mais épico ainda, ter essa sensação, né? No estudo, né? Daí a coisa do herói de si mesmo, né? A gente pode falar assim, no sentido que quando Margaret Thatcher, Peter Drucker falam de forma até grosseira que não existe essa coisa chamada sociedade, mas a gente então se dá conta, né, de fato a carga que ficou sobre esse indivíduo, né, que então quais são os referenciais, quem de fato vai impactar na vida dele para que de alguma forma ele produza um autoconhecimento, né? O que é curioso no estudo é que a resposta primeira que vem é que, apesar dessa vida em sociedade, que é a vida que aspirávamos, né? Enfim, sociedades obedecendo regras e buscando soluções para a convivência. Não digo harmonia porque harmonia é mais utópico, mas, digamos, criando regras à medida que vê a necessidade e vivendo segundo elas, na medida do possível, é que
há uma volta para os valores da família. Ou seja, eu confio nos que são muito próximos de mim e desconfio de todos os que estão em volta. Agora, isso é uma falha de sociedade ou é um sinal dos tempos porque, de fato, está tudo fragmentado demais e isso assusta quem é mais jovem e está entrando na vida? Essa é a minha pergunta. Porque a resposta que tem aqui é que a família acaba tendo um peso importantíssimo quando a gente achava que a família já não era mais o núcleo central, né? Eu acho que, na verdade, é uma percepção de que a família é aquela com quem eu posso contar, né, no fundo. Mas quando ele vai, de fato, retirar da família subsídios para o seu autoconhecimento, muitas vezes não vem. Quando você escuta eles, e daí que vem aquela coisa do diálogo com a família, está cada vez mais difícil. É um outro paradoxo, né? Mas como? Se eles se apoiam, então, na família, por que o diálogo está tão difícil assim? Né? Por que o escutar é tão difícil assim? Compreender o outro é tão difícil assim, né? E aí a gente, sempre eu gosto muito do o Tales de Mileto, né, o pré-socrático, nosso filósofo, que dizia que a coisa mais fácil do mundo é você estabelecer considerações sobre os outros. Né? A mais difícil é você conhecer você mesmo. Né? Então, nesses embates familiares, né, é mais o que ocorre. Eles procuram essa identidade também nesse embate familiar. Eu, guerreiro de mim mesmo, começo a treinar, a me formar dentro deste ambiente, em que eu confio um pouquinho mais na minha mãe, ela tem mais credibilidade, depois um pouco no meu pai. Dos meus irmãos começa a ficar um pouco mais distante. Tem irmãos e irmãos, né? Então você vê que a coisa é bem nuclear, né? E há uma descrença, digamos, no que é público, né? No que é respeito à política, mesmo que devia ser uma consequência da vida em sociedade. Nossa, Mas eu não vejo isso com tanta perplexidade, digamos assim. Né? Porque eu creio que em vários momentos, justamente nesses momentos em que você tem grandes deslocamentos, grandes processos migratórios, você tem uma redefinição no teu papel na sociedade, a família nuclear, de alguma maneira, ela responde. Né? E sempre responde, de alguma maneira, te sustentando, mas também te impedindo. Né? Quer dizer, no caso, voltando aí ao exemplo dos anos 60, a família era o elemento fundamental da crítica. Não existia nada mais reacionário do que a família nuclear, essa coisa toda. E, bom, com todo o movimento, né, que envolveu essa época. É interessante que, na medida em que esses valores eles vão amadurecendo, né, as pessoas, não sei se eu posso chamar assim, mas a chamada classe média, volta o sonho da noiva, né, do casamento, da família nuclear, a ideia da estabilidade, mesmo que a quantidade de divórcios se multiplique. Não é? Quer dizer, porque no final das contas a ideia, o choque, digamos, que isso provoca já não é o mesmo dos anos 40, 50. Então, o que me parece é que, da mesma maneira que os jovens com quem eu tenho contato, jovens da universidade, não de forma mais direta, sonham muito com a possibilidade, eles gostariam de ter vivido quando nós éramos jovens, digamos assim. Quando havia protestos na rua, havia uma causa, havia uma ideologia. Exatamente. E muitos